Resolvi começar de 92 com Erótica da Madonna, seu álbum mais controverso, o primeiro fracasso de vendas. Não ironicamente por abordar temas queer, ou contra a cultura, ou contra a heteronormatividade, dá pra nomear de diversas formas. Se anteriormente, em Like a Prayer, Madonna usou do encarte do álbum para conscientizar sobre as práticas sexuais, em Erótica, ela veio para questionar tudo e todas, não deixando fetiche sobre fetiche e principalmente nos provocando a pensar sobre papéis de gênero, sobre o desejo e com certeza sobre o amor. Em um momento da história em que qualquer prática sexual desviante era tratada como doença, normalizar e falar dos desejos sexuais de cada um foi e é extremamente corajoso. Em um momento da história em que a comunidade LGBT passou por um genocídio, falar de amar ao próximo como a si mesmo é e sempre vai ser muito empático. E por que eu tô falando isso, né? Porque o álbum, ele trata de todas essas questões com muito primor, eu diria, e com muita raiva sistêmica. Todo o álbum é praticamente em spoken word ou recitação, o que tem grande parte dele sussurrado e que não se preocupa com afinação, para justamente ser muito bruto no que está sendo dito e visceral em quase todos os seus duplos sentidos. Erotica. Para abrir a obra, a faixa título Erótica se encarrega de nos apresentar a dominatrix Dita Parlo. My name is Dita. I'll be your mistress tonight. Irá nos acompanhar através dessa experiência musical, sensorial e sexual. Dita nos explica suas regras, ao mesmo tempo que nos seduz a fazer parte desse universo de liberdade sexual, nos garantindo que, se nos permitirmos, sairemos dali transformados e plenamente satisfeitos. Tudo que nos resta é apenas... Além de tudo, a música usa um sample do Kool and the Gang que eu acho muito foda, que chama Jungle Boogie, e ela pegou esse trompete da música e fica repetindo ele durante todo o refrão. Fazer esse tipo de sample para a primeira música do álbum já é referenciar todos os estilos musicais que ela quer tratar. Disco, pegada mais soul, que traz também esse contexto dos anos 70 e da liberdade sexual dos anos 70. O que me pego pensando quando eu escuto Erótica é o quanto ele ainda hoje reflete em suas tendências, seja pelo coro, seja pela exaltação sexual, seja pela dominação através de quem está cantando, quanto pelas inversões de papéis de gênero e principalmente pelo estilo musical, de pop, dance, disco, house e etc. Várias referências que eu acho que a Madonna foi muito certeira criando esse álbum. A segunda canção é o cover de Fever, escrito nos anos 50 por Otis Blackwell e Eddie Cooley. A música ficou famosa pela cantora Peggy Lee, e aqui a gente tem um instrumental repaginado numa batida dance house, que conta dessa paixão que beira a loucura febril e que mesmo assim a gente quer se jogar de cabeça nela e se deixar arder por essa paixão. What a lovely way to burn. Nessa repaginação, os questionamentos quanto ao que se deve ou não fazer, ao que se pode ou não fazer, criam um sentido muito diferente nesse momento da história dos anos 90, em se pensar que tipos de amores e que tipos de paixões as pessoas podem ou não viver. It's not a love song. Bye bye, baby. Já começa dizendo que não é uma canção de amor, deixando bem claro que aquilo ali vai ser amargo. Porém, a música não é uma das minhas favoritas do álbum. Eu gosto da letra sobre término e como Dita vai fazer você sofrer e lembrar que o lugar dela é no comando e não sofrendo e chorando por satisfazer o ego do outro. Mas eu acho que o que não funciona pra mim nessa música é porque ela tem uma batida muito alegre e eu acho que a letra ela é muito carregada e muito obscura. E eu esperava que a batida fosse um pouco mais nesse sentido também.
Mas eu gosto demais da letra, principalmente porque ela acaba mandando o outro se fuder. A canção Deeper and Deeper talvez seja um anúncio de que o álbum está entrando em locais mais e mais profundos. A letra fala de uma gay se entendendo e lembrando de todos os conselhos que sua mãe te deu e todas as formas que seu pai tentou te moldar. E apesar de todos os esforços, ele não consegue deixar de se apaixonar. Mesmo não conseguindo explicar o que ele sente por dentro, ele vive aquilo e decide que não vai mais se esconder. Diferente de Bye Bye Baby, aqui o ritmo totalmente alegre, totalmente pra cima, eu acho que faz muito sentido nessa música. E eu concordo com o produtor Shep Pettibone quando ele disse que o flamenco no meio da música ele não agrada tanto ele, mas que todas as tentativas quando eles estavam produzindo o álbum, a Madonna insistia que tivesse esse ritmo, esse break no meio da música. Eu também acho que é meio dispensável, mas quem sou eu, não é mesmo? E um dos pontos que eu acho muito ótimo na música é terminar usando o sample de Vogue. Principalmente essa frase. O contexto da música sendo uma gay se descobrindo e se entendendo. Colocar esse sample dessa música é muito foda, ficou muito foda. E eu sempre fico muito, muito, muito pega com a frase final, que diz: E eu, uma gay escorpiana, me sinto completamente contemplado. Se você conhece Onde Toda a Vida Começa, Dita vem te dizer que não, esse local não é apenas para procriação. E antes mesmo de artistas como Tove Lo, que cantam excelentemente sobre corpos dissidentes e a escolha do prazer e não da procriação, lá nos anos 90 a Madonna também já falava isso e também já nos provocava a pensar sobre esses papéis sexuais. Recheada de palavras de duplo sentido que associam um jantar fora com o ato sexual, o jazz de Where Life Begins provoca lembrar que existe um jeito totalmente novo e diferente de se beijar, pedindo que a pessoa vá onde é quente por dentro, onde ela não consegue esconder, onde toda a vida começa e onde principalmente o amor dela está. Uma coisa que eu amo muito nesse álbum é o quanto ele não faz distinção entre sexo e amor, mas tem um olhar muito certeiro, pelo menos pra mim, de como essas duas coisas são interligadas. A canção também faz questão de lembrar que toda mulher deveria experimentar esse tipo de jantar. Tem uma frase nessa música que eu acho assim extremamente questionadora, em que ela diz: Can you make a fire without using wood? Eita. Bad Girl, a baladinha mais contemplativa do álbum. E eu acho que é a música que quase todo fã da Madonna gostaria de ouvir essa performance ao vivo. E que agora a gente tem a chance com a nova turnê. Nessa música eu percebo que a Dominatrix está se auto-sabotando por conta de todo o estigma social que é colocado nela. Bad girl, jump by six, kissing someone else's lips. Smoke too many cigarettes a day. I'm not happy when I act this way. Fazendo ela se questionar sobre não ser digna de amor e que em algum momento ela vai machucar essa outra pessoa que se aproxima dela. Então ela dá todos os motivos de ser o que ela é, de agir como age, por conta de algo maior do que ela e que ela não consegue explicar o que é. Seria uma continuação da música Justify My Love. Essa foi escrita com o Lenny Kravitz e aqui ele aparece com uma citação, óbvio, né? Ela reflete sobre as expectativas que criamos sobre o outro. Pelo menos eu enxergo de alguma forma assim a música. E que no fim não deixam de ser as nossas expectativas, nada mais, sabe?
se perguntando se fez algo de errado, se tem algo nela que o outro não goste ou que lembre de outras coisas que o fazem se sentir mal, se vê de frente consigo mesma e não conseguir sair desse relacionamento que de alguma forma ela sabe que é tóxico, mas que não consegue se livrar desse vício. Além de tudo, nessa música que mescla um jazz, piano, tem um break muito marcado na música, tipo, muito atravessado de uma forma distante, mas que faz muito sentido estar junto. I knew it from the start that you would desert me. You're gonna break my heart, baby, please don't hurt me. I knew it from the start that you would desert me. You're gonna break my heart, baby, please don't hurt me. Pra mim é uma continuação excelente de uma música que já é excelente, como Justify My Love. Pra fechar, ela ainda termina a música gongando os caras que só veem a mulher pela xoxota. And the next time you want pussy, just look in the mirror, baby. E a gente começa Thief of Hearts bem calminha, bem tranquila. E, falando em começos, essa foi a primeira vez que uma diva pop usou a palavra bitch numa música. A música é sobre uma amiga, ou pelo menos uma pessoa que se diz sua amiga, mas que não passa de uma talarica e que tudo que ela quer fazer é sentar no seu boy. Como a própria Dita descreve. Aquela sua amiga que se faz de sonsa, aquela sua amiga que é quase uma Barbie, mas não chega a ser uma Barbie porque ela nunca vai ser, ela sempre vai ser a Suzy. Gosto muito dessa música por ter essa questão do palavrão, bitch, e não só isso, óbvio, como ela trata dessa traição em ambos os sentidos, né? Uma traição num local de amizade, uma traição num local de relacionamento, que, querendo ou não, transcende uma sororidade que existe nesse local feminista, mas que não é somente isso. Agora, se ela tá certa ou não, quem sou eu pra julgar? Essa música com essa batida dance, ela, pra mim é extremamente contagiante. Bitch, you do it, you take it, you screw it, you fake it, I do it, you break it, you're over, you can't take it. Seguindo a mesma construção de Waiting, essa música também tem um break, mas num local assim mais de dança e não de rap. Acho muito divertida e pra mim esse é um hit esnobadíssimo do álbum. Words, a nona música do álbum, traz um deep house, assim, uma batidinha dançante mais soturna. Tem uma letra extremamente poética, falando sobre o uso da palavra para deslegitimar e diminuir uma pessoa, mas também nos faz lembrar que esse mesmo artifício pode ser usado para reivindicar e falar sobre as coisas que nos oprimem. Your mind, persuasion, approach, a commitment, communication, words. Uma coisa que eu gosto de praticamente tudo nesse álbum é como todas as músicas já começam no refrão. E eu acho muito inteligente construir a música dessa forma, porque é a parte que mais vai ficar pega na nossa cabeça, é a parte que mais vai fixar quando a gente escutar. Então, por que não começar a música justamente pelo que vai ficar marcado na gente, sabe? Eu acho que isso a Madonna, nesse álbum, fez assim extremamente perfeito. Eu ainda fico muito perplexo quem escuta rádio hoje em dia, mas finge que sim. Toda vez que eu escutava essa música tocando na Alpha FM. E como que uma música sobre orgasmo tem alcançado o mainstream com tanta aceitação? Eu acho essa música muito linda, assim, em vários sentidos. O jeito que a voz dela vai se costurando com os sintetizadores, com todos os instrumentos. When your lips are burning mine, and you take the time to tell me how you feel. Todas as palavras que foram escolhidas e que, lendo a letra da música, a gente consegue perceber que tem um sentido muito claro e muito estudado para ter aquela palavra.
Eu gosto demais dessa maneira como aproxima o duplo sentido de chuva com orgasmo e de capa de chuva com camisinha, esse sentido romântico. Nesse momento da história em que se viveu todo esse terror da AIDS, cantar sobre esse amor e ainda nos lembrar que existe sim uma forma de práticas sexuais saudáveis é muito foda. Além de tudo, a música ainda tem o sample dos Beatles, da canção Here Comes the Sun, que eu acho que deixa aquele toquezinho cult, assim, pra música, sabe? Bem... Here comes the sun. Here comes the sun. And I say, never go away. E depois que a gente tá com a alma lavada por essa chuva orgástica, a dominatrix se levanta em protesto na canção Why Is It So Hard? Muito antes de Born This Way e outras canções sobre aceitação LGBT+, nessa música eu não vejo tanto uma luta por aceitação, mas um grande questionamento do que é preciso para fazer parte dessa sociedade. A música ainda traz questionamentos Toda a música é embalada num ritmo de reggae ou ska, e que faz muito sentido pra mim se a gente pensar nas raízes desses estilos musicais. Outra coisa que na letra da música, que é a escolha da palavra brother, irmão, ou sister para irmã, tanto no estilo musical e no que tá querendo ser passado na mensagem dessa música, pra mim faz muito sentido usar irmão e irmã, porque no fundo a gente é isso, de alguma forma. Nós só esquecemos. Tem uma frase nessa música que sempre me pega muito e que eu acho que nunca vi em nenhuma dessas músicas atuais sobre aceitação, que é a seguinte frase: tratar da raiva do oprimido com empatia e questionar do porquê essa luta é extremamente revolucionário. Sem desvalidar esse sentimento, mas devolvendo para a sociedade a falta de sentido nessa opressão. E a música encerra de uma maneira bem bonita, em que a dominatriz dita nos convida para A música In This Life segue o tema da anterior, trazendo um relato mais intimista. A dominatrix, nessa música, se lembra de amigos que ela perdeu por conta da AIDS e se questiona por que mereciam um tratamento menos digno por serem gays. Why should he be treated differently? Should it matter who you choose to love? A letra ainda faz questão de lembrar que a ignorância não é uma bênção nesses casos. Pontua que se testar, tanto naquele tempo como hoje em dia, é um ato de autocuidado e de preservação das pessoas com quem você se relaciona. Lá pelo final da letra, a música ainda aponta a hipocrisia e o egoísmo da maioria das pessoas da sociedade, que mesmo diante de um terrível pandemônio por conta da AIDS, se recusavam a enxergar a verdade. Mas o que eu acho mais bonito dessa música é que, mesmo com todo esse cenário muito horrível, a artista se faz esperançosa. Diz que acredita que isso vai acabar ainda em vida, no caso, a AIDS. E, de alguma forma, estamos caminhando, de fato, para isso, né? Cada vez mais a gente se aproxima da cura do HIV. Já é possível viver com HIV e ter uma vida comum. Mas a questão que mais me pega, de fato, é a esperança e colocar a esperança nesse local de política e de revolução. Someday I pray it will end. I hope it's in this time. I hope it's in this lifetime. I hope it's in this lifetime.
did it? Did you do it? You know I did. É uma canção que não estaria no álbum Erótica e que por conta dela o álbum recebeu o selo de aviso parental. O rap da música foi criado em cima da outra música que se chama Waiting. E o rap é uma espécie de resposta a todas as pessoas que ficavam perguntando se ele e a Madonna já tinham chegado nos finalmente, unicamente por serem amigos próximos. Após o jantar com os produtores do livro Sex, a Madonna foi pro estúdio e encontrou o André e pediu para que ele tocasse a música Waiting pros produtores. Ele, numa forma de zoeira, acabou tocando essa faixa e que no fim a Madonna gostou tanto que foi até pro álbum. Você encerra um álbum que toca em tantos pontos controversos quanto a sexualidade, não heteronormatividade, a ser contra essa cultura que nos oprime e nos aprisiona. Madonna encerra o álbum com a canção Secret Garden, que eu diria ser a composição mais poética, mais Bjork da Madonna. Tem muitas aliterações nessa música que foram escolhidas com excelência. A canção tem uma vibe totalmente beatnik, bem Allen Ginsberg, que eu acho que deixa tudo muito redondo. A letra da música nos faz lembrar que, apesar de todos esses questionamentos, apesar de toda essa opressão, ainda existe um jardim secreto em que a gente consegue alcançar esse refúgio. É um local que é inatingível e que nada importa e que tudo faz sentido dentro do caos e que não há dor e que seguimos todas vivas. So I'm still looking for